cumprimentar todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, e versos 22. E depois 1 Samuel, louvado seja Deus. Atos dos Apóstolos. E depois Samuel, capítulo 8, né? Todos acharam Atos dos Apóstolos? Atos dos Apóstolos, capítulo 13, e verso 22. Quero já dizer de novo, já leu versos 20 em diante, de Atos dos Apóstolos. Diz assim o verso 20: Depois disso, por quase 450 anos, lhe deu juízes, até o profeta Samuel. Depois que ele tinha um rei, e Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim. Quando este foi deposto, levantou-lhe como rei a Davi, o qual deu testemunho, dizendo: Achei Davi, aleluia a filho Deus. de Jessé, Glória a Jesus. homem segundo o meu coração, Glória a Deus. que executará toda a Aleluia, minha Deus. vontade. Glória, 1 glória. Samuel, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 13. Capítulo 13 e versos 11 em diante. Fala sobre a rejeição de Saul, ou o pecado de Saul. Versos 11 diz assim: Perguntou Samuel: Que fizeste? Respondeu Saul: Quando vi que o povo ia espalhando daqui, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já tinham se juntado em Micmas, pensei: agora descerão os filisteus sobre mim a julgá-lo, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. Assim senti-me constrangido a oferecer o holocausto. Disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Verso 14: Agora, porém, não subsistirá o teu reino. O Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração, e que lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque não guardaste o que o Senhor te ordenou. Amém? Irmãos, pode se sentar. Louvado seja Jesus. Louvado seja Deus. Eu quero, meus irmãos, nessa noite, meditar na palavra de Deus através da vida de Davi, né? Que nos fala o quanto Deus tem feito para com a vida dele e o quanto Deus tem feito para com as nossas vidas. Olhando a palavra de Deus, vemos uma situação bem difícil, né? Para a nação de Israel e ao mesmo tempo para Saul, que estava sendo rei sobre Israel. Porém o Senhor, meu Deus, o Senhor nosso Deus, meus irmãos, é tudo na direção dele, tudo conforme a tua vontade. Como nós estávamos ontem lendo o cristológico para os irmãos, tudo é segundo a tua vontade, nunca é fora da direção de Deus. E a Bíblia nos diz que Deus escolheu Saul para estar reinando sobre Israel, e em determinado ponto Deus disse para o profeta Samuel: olha, desce até a casa
de Jessé, o Benelita, porque tenho escolhido de um dos teus filhos para que seja rei em Israel. Deus, sendo onisciente, conhecendo todas as coisas, sabendo que Davi ou que Saul iria falhar, Deus já estava preparando um substituto para estar reinando sobre Israel. E eu quero nessa noite falar sobre Davi. O título é mais ou menos isso: Davi. Como o porquê Deus escolheu a este homem. Quando nós olhamos, meus irmãos, em 1 Samuel, capítulo 16, quando Deus então manda o profeta Samuel descer até a casa de Jessé, vimos que Davi não era o primogênito, Davi não era o segundo, Davi não era o terceiro, Davi não era o quarto, Davi era o último filho de Jessé. Porém, aleluia, Deus, quando nos olha, meus irmãos, Deus não olha a nossa aparência, Deus não vê a nossa fisionomia, o nosso porte físico, porque se nós olharmos para cada um dos homens que estava diante de Samuel, eram homens que tinham portes para ser guerreiros, eram homens que tinham portes para ser conquistadores, mas Deus estava escolhendo um homem simples, porque Deus escolhe as pessoas na simplicidade, meus irmãos. Quando nós olhamos esse texto do apóstolo Paulo, ali falando diante daquele povo, Paulo expressando acerca de tudo que aconteceu em Israel, da maneira que Deus escolheu a Israel, como Deus escolheu os reis, e de Paulo diz assim: olha, e Deus escolheu um homem segundo a sua vontade. Aleluia, Deus. Segundo a sua vontade. Meus irmãos, é algo para nós então adentrarmos na vida de Davi. O que tinha de Davi de tão especial para com Deus, para que Deus ali dando testemunho, tanto ali através de Paulo, ou o próprio Deus dizendo para Samuel que Deus havia escolhido um homem segundo o seu coração, que iria fazer toda a sua vontade. Eu estava então observando este homem. Quem foi Davi? Quem é este Davi? O porquê que Deus escolheu, da maneira que Deus escolheu. Nós olhamos que a linhagem de Davi, ela começa lá atrás, né? Ela começa lá dos seus bisavós, né? A história de Davi, quando nós vemos a história de Ruth e Boaz, a Bíblia diz que Ruth e Boaz tiveram um filho, e esse filho, ele chamou-se Obed. Obed, ele foi o pai de Jessé. Jessé foi o pai de Davi. Ou seja, Deus, através deste homem, foi preparando a sua família, a sua casa. E quando olhamos, Davi era um homem simples, era um homem que estava sempre a fazer a vontade de Deus, porque quem faz a vontade de Deus sempre tem um testemunho para dizer. E Davi tinha um testemunho para dizer diante de Saul como Deus usava a sua vida. E quando nós olhamos, meus irmãos, a vida de Davi, aleluia, homem de aparência boa, ou com o físico de um jovem, belo jovem e pequeno diante de todos os seus irmãos, era o último da casa de Jessé, mas era o último que estava no campo cuidando de ovelha. Aleluia! Era o único que estava cuidando de ovelha. Deus não escolhe ninguém para a sua obra se não estiver cuidando de obreiro, de ovelha. Sabe por quê, meus irmãos? É tão uma ilógica da parte de Deus escolher pessoas para estar estando com posição de prestígio, quem sabe pastores e assim por diante, que não queira ou que não saiba, ou que não tem o tempo para gastar com ovelha. Davi tinha o seu tempo para gastar com ovelha. Davi tinha a sua oportunidade para gastar com ovelha.
ele estava no campo e Deus olhou para a vida dele. Davi era um homem que salmodiava ao Senhor. Davi cantava louvores ao Senhor. Meus irmãos, a coisa tão tremenda é quando você está passando por luta, você começa a louvar a Deus. É coisa tremenda. Você começa a louvar a Deus nas dificuldades. Muitas das vezes as lágrimas correm e você começa a dizer: aleluia, Deus, tu é tão grande. Deus, tu é tão grande. Deus é tão grande. E você olha para a sua vida, olha para a sua família, olha para a sua vida financeira, está tudo errado, está tudo com problema, está tudo precisando da misericórdia. E você olha para Deus: Deus, eu confio em ti, eu confio na sua ajuda, eu estou confiante em ti. Davi era este homem, aleluia, que louvava ao Senhor em todo momento. Aleluia, é o homem que Deus escolheu para estar diante da casa de Saul. Quando estava na casa de Saul, aleluia, Saul ficava endemoniado, Saul ficava perturbado, Saul ficava sem controle, e Davi começava a louvar, adorar, exaltar o Senhor. E sabe o que acontecia, meus irmãos? Os demônios se retiravam através do louvor de Davi. Era um homem que tinha unção, era um homem que tinha graça, e Deus olhou para Samuel e disse: eu escolhi Davi segundo o meu coração. Louvado seja Deus, segundo o meu coração. Quando nós olhamos para este homem, aleluia, que Deus escolheu, Deus colocou, aleluia, sobre o rei Israel, vimos que em um momento de fraqueza, Davi comete um erro que veio ser um dos graves na sua vida. Davi cometeu dos 10 mandamentos, meus irmãos. Davi quebrou o 8º, Davi quebrou o 6º, quebrou o 7º, quebrou o 8º, quebrou o 9º e quebrou o 10º. 10 mandamentos com a sua atitude. Quando nós olhamos ali em Êxodo, a partir do versos 13, né? Capítulo 20, versos 13, vamos ver cada um dos erros que Davi cometeu. Aleluia. 7 dos 10 mandamentos. Aí eu olho: por que então que Deus escolheu este homem? Um homem que iria falhar, como muitos homens. Davi falhou, Davi errou. O erro de Davi foi tão grande que ele furtou, ele adulterou, aleluia, ele cobiçou a mulher do próximo, ele com a sua atitude matou e derramou o sangue de inocente, acabou destruindo com o lar. E eu estava dizendo com Deus: como, Senhor, um homem segundo o seu coração, que fazem erros terríveis como este. São erros que são gravíssimos, meus irmãos. Eu vejo Urias, quando Davi chama para a guerra ali com Joabe, ele fala para Joabe: olha, manda descer Urias. Urias desce. Urias não era um judeu, Urias não era um israelita, Urias era um heteu, meus irmãos. Era um heteu e que era fiel ao seu rei. Ou seja, era um homem que não era da linhagem de Israel, era um homem que não era do povo escolhido, mas ele respeitava o seu rei, ele tinha temor ao seu Deus. E quando Davi chama esse homem para a casa dele, ele fala: olha, vai para a sua casa, tenha um momento com a sua esposa. E Urias, ele não foi. A Bíblia diz que Urias ficou sentado na porta do palácio. Ele disse consigo mesmo, né? Como que eu posso ir para a guerra, sendo que os meus irmãos estão a perder a sua vida, estão sendo mortos, e eu teria uma noite de prazer com uma esposa, enquanto meus irmãos estão na guerra? E Urias não foi. Chegaram então a dizer para Davi: olha, Urias não foi para a guerra, para a sua casa, ele não foi. Então, junto com Joabe, Davi faz uma carta que veio a ser a sentença de Urias, meus irmãos. E a Bíblia diz que então
Joabe envia essa carta junto ao exército, e quando estava na batalha contra os amalequitas, a Bíblia diz que então os soldados se retiraram e deixaram, entre alguns estava Urias, que foi morto por atitude de Davi. Eu falei: Senhor, um homem segundo a sua vontade, que deixou morrer o inocente. E Deus mostrou algumas coisas através de Davi. Davi cometeu todos esses erros, meus irmãos, mas Davi tinha coisas boas. Já viu que Deus não vê os nossos erros, as nossas falhas? Deus vê lá dentro dos nossos corações. Sabe por quê, meus irmãos? Cada um de nós que estamos aqui, todos nós temos falhas, todos nós temos erros. Se fôssemos para apontar, seria quizás erros gravíssimos, mas Deus, Ele olha lá dentro do nosso coração, como está a nossa vida, e vê que o que realmente nós temos para Ele. Ou seja, não é aparência, porque se Deus fosse, meus irmãos, por aparência, muitos de nós não estaríamos aqui nesta noite. Não estaríamos aqui nesta noite. Uma das coisas que eu vi em Davi, ele foi ungido por Deus, 1 Samuel 16, e ele esperou. Uma das qualidades, eu fui ver o porquê que Deus escolheu Davi. Olha que cometeu esse erro tão grande sobre a sua vida, sobre a sua família. Uma das qualidades, eu fui ver, meus irmãos, sabe por quê? Porque todo mundo vê as nossas falhas, mas ninguém vê as nossas qualidades. E eu fui ver, Davi cometeu 5 erros fatais, mas Davi tinha muitas qualidades, meus irmãos. E uma das qualidades que eu fui ver, Davi, ele foi ungido por Deus, mas ele não se atreveu a se levantar contra Saul. Enquanto Saul era rei, enquanto Saul estava no palácio, Davi tinha Saul como homem ungido da parte de Deus. E você já viu que quem atinge ou quem toca no ungido da parte de Deus tem consequências terríveis para a sua vida. Davi, ele sabia que não podia tocar em Saul. Ele foi escolhido por Deus, mas ele não podia tomar o trono, não. Se Deus escolheu, meus irmãos, Deus vai confirmar. Deus vai confirmar. Sabe, tem pessoas que chegam a dizer dessa maneira: Deus tem uma grande obra na minha vida, Deus vai me levantar como pastor, Deus vai me levantar como evangelista, e muitas vezes começa a atropelar as pessoas. Não, se Deus disse, é Deus que disse, Deus vai confirmar. Momentos, por etapas, por etapas. Deus vai por etapas. E Davi era um homem que realmente esperou por Deus. Ele era uma das outras qualidades de Davi. Temos aí em 1 Samuel 18, verso 5. Ele era obediente. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Saul chegou diante dele: quem é vocês? Quem é você, jovem? Ele disse: olha, o teu servo, 1 Samuel 18, verso 5, o teu servo é filho de Jessé, o Berenita, o teu servo estou disponível. Ou seja, era um homem obediente. Deus havia escolhido ele como rei, mas ele não foi atrás de arrancar o trono de Davi. Ele era obediente, meus irmãos. Obediente. Sabe o que muitas vezes acontece? Tem pessoas que é ungida, né? A pastora, eu começo a dizer: agora eu sou igual rei. Meu pastor me ungiu, agora eu sou igual rei. Então agora ninguém me segura. E não é assim. Não é assim. Se Deus escolheu, Deus vai preparar. Deus vai preparar os meios, Deus vai preparar o rebanho, Deus vai cumprir o seu ministério. O apóstolo Paulo diz assim: cumpra bem o teu ministério. Ou seja, Deus vai me ajudar que você cumpra o seu ministério. Se Deus te escolheu, Davi, ele foi obediente. Ele, capítulo 19, verso 7, ele arriscou a vida pelo rei. Ou seja, Deus havia escolhido ele como rei e ele estava arriscando a vida daquele que estava no reino. Jonathan, quando chegou o seu pai, ele começou a dizer para o seu pai acerca de Davi, e viu que o semblante de Saul estava totalmente diferente. Então
Jonathan disse para Davi: olha, você fica escondido e eu vou consultar meu pai. Se realmente ele quer te prejudicar, ele quer fazer mal para você. E a Bíblia diz que então Jonathan foi até Saul e ele viu que realmente Saul já estava programado para matar Davi. Então Jonathan começa a testemunhar: meu pai, você quer matar um homem que foi obediente a ti? Você quer matar um homem que arriscou a sua vida no meio do arraial do Filisteu para que Israel estivesse aqui? É este homem que você quer procurar matar? Ou seja, Davi foi escolhido por Deus para ser rei. Saul estava como rei, ele era o próximo rei, meus irmãos. Não era a oportunidade de Davi arrancar a cabeça do rei, Saul ia assumir o trono. Não, ele esperou a sua hora. Ou seja, esta é uma das qualidades que Davi tinha, né? Ele sabia a hora e esperar pela hora de Deus. Nunca devemos passar à frente daquilo que Deus tem nos colocado, meus irmãos. Sabe por quê? Senão nós vamos sofrer consequências. Vamos sofrer consequência. Sabe por quê? Nós vamos colocar Deus nos escolheu para ser determinada obra. Vamos colocar a questão do louvor. Deus te escolheu para ser um levita na casa de Deus. E muitas vezes você quer se apressar. E no momento que você está no louvor, houve uma falha, você começa a ficar então, você acha que foi Deus que me escolheu? Você começa a ficar meio perturbada. Se Deus me escolheu, por que aconteceu isso? Você não atravessou a linha vermelha que não era para atravessar? Você passou na frente de Deus. Se Deus te escolheu, espera, aguarda, meus irmãos, aguarda, porque Deus vai confirmar a sua vitória. Uma das coisas que eu olhei também, Davi, outra sua qualidade, ele era um homem que honra ao seu Deus. Ele honra ao seu Deus. 1 Samuel capítulo 17, estava Davi no campo. Seu pai Jessé disse para ele: vai na peleja e vê como está a peleja, vê como seus irmãos estão, e leva o alimento para os seus irmãos. Me traga a notícia dos seus irmãos na peleja. E Davi foi. Davi chegando lá, o gigante Golias de Gate estava há mais de 40 dias provocando Israel, procurando um homem de Israel que se viesse lutar contra ele. Então, o gigante Golias começou a gritar: não tem um homem de Israel para lutar comigo? Não tem ninguém. Envergonhando os irmãos a Israel e envergonhando o próprio nome do nosso Deus. Davi olhou para um dos homens que estava com ele e disse: quem é este? E aquele jovem disse: olha, esse é o gigante Gades. Faz 40 dias que ele está zombando de Israel e zombando de Deus. E mais para frente, aproxima-se o irmão de Davi, e ele ficou meio ingrato com Davi, falando que Davi veio para espiar ele, espiar os irmãos na guerra. Enquanto ele estava, meus irmãos, mais uma vez, o gigante Golias se levantou para afrontar a Israel. E Davi viu aquela afronta. Davi olhou para um, olhou para outro. E Davi, o gigante dizendo: não tem um homem a Israel para lutar comigo. Davi olhou para aqueles que estavam ali: ó, fala para o rei que eu vou. Você é louco, Davi? Não. Quem é esse incircunciso que vem afrontando ao Deus de Israel, ao Deus vivo de Israel? Davi honrou o nome de Deus, meus irmãos. Enquanto todos estavam zombando contra o nome de Deus, Davi disse: olha, você veio com espada contra mim, eu vou com espada, com escudo, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, a quem você está afrontando. Ele diz a Bíblia que Davi pegou a sua corda ou a sua fonte e pegou ali aquela que lançou a pedra, e quando ele lançou a pedra, veio de contra a testa do gigante. Davi pegou a espada do gigante, arrancou a sua cabeça e disse: ainda Deus reina sobre Israel, meus irmãos. Davi honrou o nome de Deus. É esse homem que Deus está falando, o homem que
honrar o nome de Deus. Sabe o que é isso? É quando nós estamos no trabalho, as pessoas olham para nós, temos que honrar o nosso Deus através da nossa atitude. Temos que honrar a Deus através das nossas vestes, através da nossa fala, através da nossa atitude. Temos que honrar a Deus através do nosso testemunho, meus irmãos. Glória a Jesus. Aonde quer que nós estejamos, as pessoas têm que olhar para nós e dizer: este realmente é servo de Deus. Estes são servos de Deus. Não é as pessoas olhar para nós e dizer: este é mais um crente. Esse é mais um crente. Não, temos que ser pessoas que testemunham o verdadeiro nome de Deus. Davi sabia honrar o nome de Deus. Honrar o nome de Deus é uma das qualidades que Deus olhou em Davi. Uma outra qualidade era um homem que ouve conselhos. Davi é um homem humilde, meus irmãos. Capítulo 12, terceiro Samuel, o profeta Natan chegou para Davi e diz: olha, Davi, tem um homem que tem na sua riqueza bastante rebanhos, e tem um simples que tem uma pequena ovelhinha ali. Este homem rico recebeu um visitante. Ao invés de ele pegar o seu rebanho e oferecer para aquele visitante, ele pegou daquele homem simples, do seu servo, e sacrificou e ofereceu para aquele homem rico. E Davi se levantou em ira, meus irmãos. A Bíblia diz que Davi foi irado com a atitude. Quem é este homem? Que atitude é essa? E Natan olha para Davi e diz: você é este homem. Você é este homem. Imagina Davi no seu trono. O profeta Natan falou uma parábola dessa. Davi ficou como disse, revoltado. Quem fez uma atitude dessa com um homem simples? E Natan diz: você é o homem. Quando você pegou, aleluia, contra Urias, você é este homem, Davi. Davi, ele ouviu as palavras de Natan, meus irmãos. Ele ouviu as palavras de Natan e ele foi humilde. Ele foi humilde. A Bíblia diz assim que Salmo 51, Davi começa a dizer: Senhor, não afasta de mim o teu Espírito Santo. Dá-me alegria da tua salvação, ó Deus. Davi, enquanto estava aquela criança ali entre a vida e a morte, Davi estava jejuando. Quando a criança morreu, Davi viu que a misericórdia de Deus veio sobre a sua vida, e Davi reconheceu os seus erros, meus irmãos. Quantos são que, quando é confrontado, como fez Natan com Davi, ou seja, quando ele é confrontado, ao invés de se humilhar, ela realmente não se humilha. Ou seja, ao invés de ela aceitar o seu erro, ela vai com pedradas e assim por diante. Davi, ele foi humilde, ele reconheceu o seu erro. Ou seja, Deus sabia das qualidades de Davi, meus irmãos. Deus sabia da qualidade. 1 Samuel capítulo 25 diz uma outra situação. Nabote e Abigail. Os homens de Davi estavam com fome. Estavam com fome. E Davi chegou até aquele homem, pedindo para que ele viesse dar um alimento, água para os seus homens. Aquele homem recusou-se. Quando os mensageiros de Davi chegou até Davi, diz: olha, ele não aceitou. Davi então se levantou, meus irmãos. Quando Davi se levantou para matar todos naquela cidade, uma mulher por nome Abigail, ela pegou e separou todas as suas coisas e foi levar para o rei. Ele disse: olha, rei, ou para Saul, Davi, perdoa as atitudes do meu senhor. Ou seja, a casa daquele homem não foi destruída porque Davi ouviu as palavras de Abigail. E quantos homens que não houve uma repreensão, muitas vezes na sua esposa, de uma mulher algo semelhante. Sabe o que acontece, meus irmãos? Nós, homens, muitas vezes nós somos o chefe da casa, o chefe dos lares, muitas vezes nós erramos. E as pessoas, as nossas esposas estão vendo nossos erros. E ela vai chegar e fala assim: olha,
para meu esposo, você está errado, não faz essa atitude. O que nós devemos fazer? Como Davi ouviu a palavra de uma mulher e disse: eu estou errado, me perdoa, eu vou fazer de um modo diferente, eu vou corrigir meus erros. E muitos, meus irmãos, não aceitam palavras, muitas vezes, de mulheres que veem que ele está errado, e muitas vezes ele vai ficar dizer: quem é essa pessoa? Quem é você para me julgar? Quem é você? É ninguém, meus irmãos. Abigail não era ninguém. Abigail era simplesmente uma serva daquele homem que foi até a Davi e disse: perdoa o meu Senhor. Abigail não era ninguém. Ela pode não ser ninguém, mas é a pessoa que Deus está levantando para te corrigir, para nos corrigir. Aleluia! É a pessoa que Deus está levantando para nos corrigir. Então, Davi sabia ouvir conselho, meus irmãos. Duas situações ainda sobre Davi. Louvado seja Deus. Aleluia! É a questão de Adonias, Absalão, que erraram e que falharam. Absalão acabou sendo morto por o capitão Joabe. Adonias e Joabe. Adonias se levantou contra o seu pai Davi. Se levantou contra o seu pai. E Davi diz assim: olha, você não vai ser morto. Você não vai ser morto. Joabe, você errou por ir com as atitudes de Adonias, mas você foi um guerreiro, esteve sempre do meu lado. Então, através das atitudes que você teve do meu lado, você também não vai morrer. Porém, tanto Adonias como você, Joabe, será obediente a Salomão. A vida de vocês estará nas mãos de Salomão. Meus irmãos, Adonias se levantou contra o seu pai, Joabe se revoltou contra o rei, e Davi perdoou os seus erros, perdoou as suas falhas. É evidente que quando Salomão reinou, Adonias foi morto e Joabe foi morto, porque ele não obedeceu as palavras que foi dita por Salomão, mas Davi não permitiu. Enquanto Davi estava vivo, estes homens não morreram. Ninguém tocou a mão, meus irmãos. Ninguém tocou a mão, porque Davi sabia corrigir, aí ser humilde. Davi conhecia e era humilde, meus irmãos. Esta era a qualidade de Davi. Louvado seja Deus, aleluia. E a nossa hora já foi embora, né? Já foi embora. Temos muitas outras qualidades, além da misericórdia de Davi, por Mefibosete, por Jonathan, por próprio Adonias. Ou seja, Davi cometeu vários erros, meus irmãos, mas tinha um coração sincero e verdadeiro diante de Deus. Amém? Não vai haver para nós terminarmos, irmos mais à frente, porém, que nós possamos ser igual a Davi. Foi um dos maiores reis de Israel até hoje, mas humilde. Davi, pelos seus erros, as suas consequências, até os últimos dias da sua vida, ainda estava morrendo, filho seu, por erro deles. Davi não foi, meus irmãos, impune pela parte de Deus, não. Davi pecou, Deus aceitou, Deus perdoou a Davi, mas teve as suas consequências. Teve as suas consequências. Teve a filha sendo violentada diante de todos, teve seus filhos morreram até os seus últimos dias, a casa de Davi. Deus disse pelo profeta Natan: Davi, você fez tudo escondido, Deus vai fazer as claras, e não vai faltar espada sobre a sua casa. Glória a Jesus. A sentença veio, mas Davi se humilhou. Eu creio, Deus. Amém? Essas palavras quero deixar, haja visto que não temos mais tempo, mas que possamos olhar a qualidade, de Davi, um homem que teve qualidade que muitos não olharam. Deus as qualidades deste homem. Louvado seja Deus. Nessas palavras quero terminar, e que Deus possa abençoar as nossas vidas em nome de Jesus.